E eu já começo com a pergunta. A gente sabe que é importante o sono, mas por que o sono infantil é tão importante? A gente acha que quando a gente está dormindo, o corpo não está fazendo nada, né? E enquanto a gente está dormindo, o sistema imunológico da gente está trabalhando e tem muitas funções ali. Pensa só, a criança, ela nasce sem saber nada. Ela acabou de nascer. E aí, conforme ela vai aprendendo as coisas, aquele momento de soneca e também do sono noturno, é como se a criança pegasse os livrinhos e fosse guardar nas prateleiras para que as coisas ficassem organizadas. Se essa criança ela vive em privação de sono, se ela não tem um sono de qualidade, como que isso vai ficar organizado ali dentro para que essa criança possa aprender, né? Então, o sono ele é muito importante para todo o aprendizado que a criança vai ter ali ao longo dos primeiros anos. É importante para o sistema imunológico. É importante, inclusive, quando a criança vai ficando maior, a gente vai percebendo o quanto, às vezes, o comportamento da criança está alterado, algo que ela funcionaria, ela passaria pelo aquele momento, aquele desafio muito bem, mas como está muito cansada, ela não consegue desempenhar as funções ali para lidar ali com aquela questão na vidinha dela. Então, o sono ele é de extrema importância para que todas as funções do nosso corpo possam caminhar bem. E a criança, ela tem os horários de sono também, a quantidade devido à sua faixa etária. Então, para as mães, para aquelas pessoas que querem entender melhor quanto tempo o seu filho precisa dormir, qual é o tempo recomendado devido à faixa etária da criança? O que a gente fala é assim, ó, eu sempre dou o exemplo com o desenvolvimento, que ele fica um pouco mais claro, né? Eu falo, quando a criança nasce, ela nem sustenta o pescocinho ainda, né? E ali no final do primeiro ano, ela está começando a andar, no final do segundo ano, ela já está correndo, falando tudo, né? Então, o sono ele muda muito, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Conforme a criança vai amadurecendo, ela vai conseguindo passar mais tempo acordada durante o dia e vai precisando de menos sonecas durante o dia. Durante o dia, ali, de 0 a 3 meses, é o que a gente fala das janelas de sono, esse bebê ele consegue ficar só um pouquinho acordado e logo depois ele já precisa de uma soneca. Então, normalmente fica ali 50 minutos, 1 hora acordado, no máximo 2 horas, já precisa fazer uma sonequinha. Aí, conforme esse bebê vai crescendo, ali de 4 a 6 meses, ele já consegue ficar um tempo maior acordado, de 1h30, mais ou menos 2h30, e aí ele vai precisar de uma sonequinha para dar aquela descansadinha, é como se fosse para organizar os livros nas prateleiras ali da cabecinha dele, né? Ali, ele acima dos 6 meses, de 6 a 9 meses, faz uma janela de sono um pouco maior, que fica um tempo aí maior acordado. Então, faz mais ou menos de 2 a 3 horas acordado, e aí precisa de uma soneca. E aí, acima de 9 meses, de 9 até mais ou menos 1 ano e meio, faz 2 sonequinhas, com janelas de sono de 2h30 a 4 horas. E aí, depois de 1 ano e meio, ele leva essa sonequinha. Tem algumas crianças que levam até 5 anos de idade, mas são poucas essas crianças. A grande maior parte, ali próximo dos 3 anos, perde essa soneca. E aí fica só com o sono noturno. O indicado para a criança é de 10 a 12 horas de sono noturno. A gente acha que eu durmo 10 horas da noite, meu filho dorme junto comigo e acorda na hora que eu acordo. A necessidade de sono do adulto ela é uma e a da criança é outra. A criança precisa de pelo menos 10 horas de sono noturno. Essa criança, quando a gente fala, mais ou menos de quantos anos? Desde que o bebê nasce. A gente já vai organizando para que o bebê tenha... Claro que quando a gente fala em horas de sono noturno, se esse bebê ele ainda não tiver a introdução alimentar, possivelmente ele vai acordar para alimentar à noite. É natural e esperado isso, né? Mas de uma forma contínua, entrando dentro do quarto. E as mamadas, no caso, que elas são feitas durante a noite, a gente não acende luz, a gente honra a noite, né? O que a gente ultimamente não tem feito na nossa casa. A gente deixa todas as luzes acesas, a gente tem tela, música, né? E quando a gente tem uma criança dentro de casa, a gente precisa dar essas pistas, sabe? Quando eu estou fazendo atendimento, ou mesmo no Instagram, eu falo muito sobre isso. Olha só, quando você... Antigamente, como que funcionavam as coisas? Não tinha luz. E aí a gente ficava ali em volta da fogueira. A hora que o sol ia embora, todo mundo se recolhia e ia dormir. A hora que o sol nascia, a gente acordava e ia viver a vida, né? A criança está conectada com isso. Quem não está, somos nós. Então, o que eu oriento é assim, organize para que teu filho tenha
pelo menos 10 horas de sono noturno, desde que ele nasceu, né? E isso, assim, até a adolescência, a gente precisa cuidar muito disso. E esse cuidado tem que ser também com a luz da tela. Por exemplo, fazer o bebê dormir com uma TV ligada ou mexendo no celular não é recomendado. Não. A indicação é que antes dos 2 anos a criança não tenha contato com a tela, né? Mas mesmo de forma indireta, né? Às vezes a mãe está ali com a criança na sala, o que não deveria, porque a gente deveria ensinar para os nossos filhos que dormir é no quarto, que dormir é na cama, né? E a gente ensina desde pequenininho para que depois a gente vá colhendo esses frutos e não tenha ali uma luta com a criança que você nunca sabe que hora que vai dormir, e aí você chama para dormir e não quer dormir. Quando você tem essa rotina organizada, desde que o bebê nasce, aquilo faz parte da vida da criança. A criança não entende diferente, né? Mas o que eu falo mesmo antes, né? Você está na sala, o pai está assistindo a televisão, a criança não está olhando, porque está assistindo jornal, não é algo que seja, né, de interesse da criança, mas a gente está tendo contato com aquela luz que vem da televisão. E além dos olhos pegarem aquela luz, a gente tem neuroreceptores na pele que impactam a produção de melatonina. Então, 2 horas antes do adormecer da noite, a gente não deveria ter contato com telas. Não só as crianças, mas a gente também. Adultos também. Colocar um filminho para dormir, nem pensar. Não é um bom hábito de sono. E tem muitos adultos que têm esse hábito, daí a criança acaba tendo esse comportamento também, porque sono é comportamento também. Sono é comportamento. Sono é comportamento, pai e mãe é exemplo e por aí. E por aí vai, mas não deveria. O correto é se criar esse ritual de ensinar isso para a criança. Aí a gente ensina fazendo, repetindo, desde que o bebê nasce, de entrar dentro do quarto, escurecer o ambiente. Talvez a gente fale, mas de ligar o ruído branco, de preparar isso, de mostrar para a criança que é hora de dormir, né? Essa seria a rotina do sono? É o que a gente chama de ritual do sono. Eu sempre falo assim, às vezes a gente faz as coisas sem perceber. Imagina se você estivesse na Disney e aí alguém te tira assim, e joga na cama e fala, dorme agora. Você não vai conseguir dormir, porque você tá ali olhando para tudo, brincando com tudo. Gente, não dá para deitar e dormir. E a gente faz isso com os nossos filhos. A gente não avisa para a criança, olha, prepara teu corpo, daqui a pouco você vai adormecer. Então, para que serve o ritual? Para ser uma transição, sair de algo que está agitado, sair, né, do dia a dia, sair do que ele está brincando, do que ele está olhando, preparar o corpo dele para baixar a energia e depois ele vai dormir. Então, o ritual ele envolve um momento mais calmo e envolve uma sequência de atividade, né? Então, por exemplo, um banho, uma massagem, um contar história, depende muito de cada faixa etária. Sabe? Eu dou muito o exemplo dos meus filhos. A Diana não sabia nada sobre sono. Eu fui olhar para o sono da Diana com 9 meses, porque eu estava desesperada. E eu fui estudar, falei, preciso acertar as coisas aqui. E a Diana resistia, em vários momentos da vida dela, a entrar no quarto, né? Porque isso não foi ensinado desde que ela nasceu. Agora, o Pedro é uma criança que, desde que ele nasceu, ele tem um ritual muito consistente. A gente toma banho, a gente se troca, ele entra no quarto. Então, eu percebo que a relação que ele tem com o sono é muito diferente do que a Diana tinha quando ela tinha a idade dele. A do Pedro é natural. A da Diana, lá com 2 anos, em vários momentos eu tinha que dar uma conduzida, assim, porque ela tinha uma resistência, hora ou outra ainda. Para entrar no quarto dela. Para entrar no quarto, porque queria brincar, porque não queria ir, porque, sabe, sempre aquela coisa meio que sem fim, e aí eu tinha que ir delimitando isso. Porque foi algo que não foi natural, foi algo que eu precisei conduzir, assim, eu precisei ensinar, eu precisei educar, eu precisei tirar os maus hábitos. E aí sempre tem aquela memória ali, né? Diferente de uma criança que sempre teve ali bons hábitos de sono. Então, mães que estão nos ouvindo agora, que estão desesperadas porque tem esses maus hábitos do sono, qual seria a orientação para que elas fizessem uma rotina do sono, um hábito do sono saudável? Eu sempre falo assim, a gente precisa entender que eu preciso ir conduzindo aos poucos a organização da vida da criança. Claro que desde que a criança nasce completamente imatura, o ritmo que rege o corpinho, que é como se fosse um reloginho, ainda não é o ritmo igual do adulto, né? Mas a gente tem que começar, desde que o bebê nasce, tendo um horário para começar o dia, um horário para finalizar o dia. Isso é muito em cima de cada observação que a gente vai fazendo, né, da criança. E o que eu sempre falo é assim, anote.
A gente, principalmente quanto mãe, a gente não tem a obrigação de lembrar, porque é muita coisa, né? É muito hormônio acontecendo também dentro da cabeça da mãe que acabou de parir. Mas se a gente anotar as coisas, vai clareando, a gente vai conseguindo identificar padrões da criança, sabe? Anotar a hora da criança, que a criança mais começa o dia. Porque aí, conforme você vai lendo ali ao longo de uma semana, você vai vendo o ritmo dessa criança, né? O ritmo, qual é o horário que a criança mais começa o dia. E aí, em cima desses dias de análise, você vai conduzindo. Então, você sempre tem um horário fixo para começar o dia, um horário fixo para finalizar o dia. E rituais. Sinalize para o teu filho o que vai acontecer. Não tira teu filho da Disney e enfia na cama, porque não vai dar certo. Não preparou o corpo. Prepara o corpo. Faz uma sequência de atividade tanto na soneca quanto no sono noturno. Claro que na soneca tem que ser um negocinho mais curtinho. E no sono noturno, algo mais longo, mais elaborado. Mas faça sempre uma sequência de atividade, a mesma sequência, porque assim você passa segurança. Você mostra para o corpinho da criança o que vai acontecer. Você não pega a criança despreparada. Tipo, tô na Disney e vai dormir. Não. Preparou o corpo, entendeu? E a criança ela vai entender que esse padrão é uma rotina para a vida dela ficar melhor, né? Porque criança gosta de rotina. Criança gosta de rotina. Criança ama. A rotina ela traz segurança. A rotina ela traz o que vai acontecer. Né? E conforme a criança vai crescendo, você entende que ela começa a conduzir aquela rotininha. Então, sabe que primeiro é o banho, sabe que depois acende a luz, liga o ruído. Eu vejo aqui, eu estou com um menininho de 2 anos, ele vai fazendo as coisinhas, porque ele sabe que é aquela sequência de atividade. Isso gera segurança para a criança, né? Então, é importante introduzir uma rotina saudável para o seu filho. Sim. Porque a criança, ela, às vezes a mãe também quer introduzir um sono legal, saudável para o filho, mas ela tem um comportamento que não é tão legal. A criança ela vai repetir o que a mãe está fazendo e não aquilo que ela está mandando, né? Exato. E uma coisa que eu penso é assim, ó, quem está no domínio com relação a horários para começar, para finalizar o dia, são os pais. Ah, mas meu filho não quer. Gente, a criança ela ainda não tem maturidade para saber que hora que ela vai dormir ou não. É nós que precisamos estar por trás disso, conduzindo. Olha, agora é hora de dormir. Claro que você não vai forçar, mas você vai antecipando, você vai conduzindo até que você leva a criança para dentro do quarto. E é muito mais fácil você começar de pequenininho, que está no teu colo e que você consegue conduzir, do que maior. Mas agora já tem um filho de 3 anos e já está tudo bagunçado. Dá para ajustar? Dá para ajustar. Porque um hábito de sono desorganizado na infância, você leva para a vida adulta. Quando eu estou atendendo, muitos pais me falam assim, porque eu dormia assistindo televisão quando eu era criança. E aí é aquele adulto que até hoje dorme assistindo televisão, que tem um péssimo hábito de sono, sabe? Então, é um hábito que a gente vai levar para a vida e que, se não for bom desde o início, depois vai lutar na vida. Como um hábito de alimentação, né? Atividade física.